capítulo 5, vamos estar, glória a Jesus, meditando nessa passagem. Glória ao nosso eterno, todo-poderoso, verdadeiro e fiel. Vamos ler o verso 19. Glória a Jesus, que nos diz assim: Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Verso 28. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Verso 39. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. E são essas Escrituras que testificam de mim. 40. Contudo, não quereis vós a mim para ter de vida. Amém? Podemos acreditar. Grande é o nosso Jesus, poderoso, fiel, maravilhoso e santo, né? Essa passagem para nós nos alegrar. Nos alegrar porque todos que estão no sepulcro ouvirão a voz de nosso Senhor Jesus Cristo e ressuscitarão. Maravilha, né? Maravilha, aleluia, é nós ouvir essa passagem. Mas maravilha, nós entramos um pouquinho a mais depois do verso 28 e dizer: aqueles que fizeram coisas boas para a vida eterna, e aqueles que fizeram coisas más para o castigo eterno. Então Jesus, ele falando ali com os judeus, a Bíblia vai dizer, glória ao nosso eterno, que Jesus, ele diz para os judeus: olha, vocês têm que ser meus imitadores, igual eu sou o imitador do meu Pai. Não faço nada na terra que não foi outorgada, ordenada, liberada pelo meu Pai. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ali dizendo, ele se declara ser filho de Deus. E quando Jesus se declara ser filho de Deus, os judeus ainda procuravam mais matá-lo, tirar a sua própria vida. E Jesus, aleluia, santo e verdadeiro e fiel, conhecendo e sabendo o pensamento do povo, o pensamento do judeu, o pensamento do gentil, ele diz, aleluia, que ele não fazia nada se não fosse a permissão de Deus. E quando ele fala ali no começo, a partir do verso 16, ele vai dizer, aleluia, que Deus, ele fez uma obra no sábado. Quando Jesus ele faz uma obra no sábado, o judeu vai para cima, porque ele fez uma obra, um milagre, uma maravilha, uma coisa boa. E ele diz para aqueles judeus que o pai dele trabalha até hoje, não parou de trabalhar. E ali eles ficam injuriados, e aí Jesus começa a dizer: olha, vocês têm que ser meus imitadores. Foi quando eu comecei a abrir o culto hoje, né? Em 1 Coríntios 11:1, que Paulo diz assim: ó, sejam meus imitadores igual eu sou de Cristo. E aqui Cristo está dizendo que nós devemos ser seu imitador igual ele é de Deus. Então ele não fazia, aleluia, nada que não vinha de cima, que não vinha de Deus,
que não era otorgado por Deus. Tudo que Jesus fez, aleluia, Santo de Israel faz, era a vontade do Eterno, era a vontade do Todo-Poderoso. Mas muitas vezes, como aqueles judeus ficaram, aleluia, Santo de Israel, perturbados, ficaram sem entender, porque Jesus fez algo no sábado, porque a lei mosaica dizia que no sábado não era para ser feito nada, e Jesus assim fez, eles ficaram nervosos, ficaram, aleluia, Santo de Israel, Senhor dos exércitos, desapontados, porque Jesus fez algo, aleluia, no sábado. E ali Jesus disse para ele que o Pai, que era Deus, trabalhava até aquele momento, até agora, até hoje. Deus ele nunca parou de trabalhar. A Bíblia diz que Deus ele faz os céus e a terra e tudo que há dentro de 6 dias. E no 7º dia ele tira para descansar. Aleluia. Mas imagine Deus descansando e tudo que ele fez à toa, a léu. Ele estava descansando, mas ele estava cuidando do que ele tinha acabado de fazer. E assim ele continua cuidando até hoje. E ali os judeus, quando ele se declara ser filho de Deus, ou igual a Deus, no verso 18, eles agora procuram matar Jesus. E Jesus, ele seguindo, ele vai falando a sua palavra, até nós vamos nos deparar com o verso 19, que ele diz: não faço nada se não for mandado, se não for da vontade de Deus. Mas olhando a luz, essa palavra, ele diz também que ele não veio para julgar. Deus não veio para julgar. Deus entregou a Cristo a julgar, mas a própria palavra de Deus, ela já não julga, ela já nos julga. Então Deus não levantou nenhum homem, nenhuma mulher, para juiz nem juíza para poder julgar o povo. Ele nos levantou para ensinar, discipular a palavra do Senhor. E ali Jesus, aleluia, eles levantando homens e mulheres para pregoar o Evangelho, para dizer: ó, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém irá ao Pai se não for através de Cristo. Não adiantamos, aleluia, como sempre é pregado, não adiantamos, igreja, aleluia, ficar na igreja sem um propósito de salvação. Nós temos que ter um propósito. Eu vou para a igreja porque lá Cristo me livra, Cristo me guarda, Cristo me protege, eu oro e Ele ainda guarda os meus. Mas eu tenho certeza que ali também vem a minha salvação, porque vem de Cristo que fez os céus e a terra. E eu tenho que me aproximar do Senhor a todo momento. Por isso que Ele vai dizer: olha, alegrei-vos, porque quando o Senhor der a ordem, todos os mortos, aqui falou do que está em Cipru, que a Bíblia vai dizer que glória a Jesus, que todos os mortos que há na água, no fogo, na terra, serão devolvidos. E ele diz que todos serão, aleluia, ressuscitados. Aqueles que morreram praticando coisas boas para uma vida eterna. Aqueles que morreram praticando coisas ruins. Ah, mas eu estava dentro da igreja, hein? Mas estava praticando coisas ruins. Eu estava dentro da igreja e fui, aleluia, chamado pelo Cordeiro, porque você estava praticando coisas boas. A Bíblia, ela vai nos falar, glória a Jesus, no verso 39, examinai as Escrituras, a Bíblia por completa, porque nela há vida eterna. Se nós meditamos na palavra de Deus, eu estou na igreja, eu ouço a pregação da igreja, eu me deparo em frente de um celular para ouvir pregações, para ouvir, aleluia, profecias, coisas colocadas, mas eu não me deparo dentro da Bíblia para me entender, aleluia, aprender e entender o que a Bíblia quer falar comigo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque a Bíblia, ela é, aleluia, em Romanos 10, ela diz que bem-aventurados são os que pregam
mas mais bem-aventurados são os que ouvem e guardam. Então, se eu ouço a palavra, você ouve a palavra, e você guarda no seu coração, automaticamente você vai chegar em sua casa, você vai pegar a Bíblia e vai começar a ler a mesma palavra que você ouviu dentro da igreja, para você ter mais entendimento sobre aquela palavra. Então, se eu estou ouvindo a palavra, entra, aleluia, em um ouvido e sai no outro, eu não estou guardando. Quando eu não estou guardando, eu não estou fazendo nenhum interesse para alcançar o reino de Deus. Eu não estou fazendo nenhum interesse, aleluia, para estar em santidade com Jesus. E Ele vai nos taxar, dentro da sua palavra, examinar as Escrituras, porque nela há vida eterna. Mas no verso 40 ele diz que muitos não buscam Ele para ter a vida, porque está longe dele, está longe do Senhor, está buscando livramento, está buscando bênção, está buscando milagre, vitória, mas não está buscando a sua salvação, que é o maior bem que Deus tem para entregar para o ser humano. Então, igreja, essa palavra que Jesus, Ele fala conosco, Ele começa dizendo da cura de um paralítico, e quando Ele faz, está feito, não tem como voltar mais atrás. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus muda, mas Deus quer salvar. Ele quer salvar, e Ele, aleluia, nos deu o livre-arbítrio para podermos aproximar, ser chamado de filhos e de filhas de Deus através da morte de Cristo. Nós temos esse livre, aleluia, acesso, mas nós ficamos brincando. Irmãos, para perder a salvação é qualquer coisinha. Será que nós ainda, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, enquanto eu era criança, eu tomava leite. Mas a partir do momento que eu fiquei adulto, sou alimentado com manjar, sou alimentado com feijoada. Até quando nós vamos ficar brincando de ser criança? Até quando nós vamos, aleluia, ficar brincando? Não somos crianças, é o que eu estou dizendo. Vamos ficar brincando de ser criança. Nós não temos uma mente de Cristo, nós não temos um coração de Cristo. O diácono Leonardo, ele leu ali sobre os 2 mandamentos, e ele diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro mandamento. Se eu não amar o meu próximo, independente que ele seja, minha esposa, meu irmão, aleluia, santo de Israel, um conterrâneo, ou uma pessoa que não está perto de mim, eu não sou digno do Senhor. Porque ele diz que é semelhante ao mesmo Deus, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho, aleluia, santo de Israel, de fazer o que a Bíblia me manda. Se Jesus diz, sejam meus imitadores igual eu sou de Deus. Então Deus ordenou a Jesus que ele curasse, ele curou. Deus ordenou a Jesus, aleluia, que mesmo ele sendo perseguido, ele não murmurava e não revidava, Jesus não fez. Aleluia, Deus ordenou que Jesus, aleluia, santo de Israel, seria traído pelo Pedro, aleluia, em momento nenhum ele abandonou Pedro. A Bíblia vai dizer que Deus disse que, aleluia, Jesus seria, aleluia, traído por Judas Iscariote, e ele de maneira nenhuma botou Judas para fora, enquanto estava, aleluia, fazendo a obra. Aleluia, a Bíblia vai dizer que Deus, aleluia, santo de Israel, ordenou o Senhor Jesus Cristo que ele saísse pregando a palavra para os gentios, aqueles que não tinham conhecimento, não tinham nada com Deus, e Jesus assim fez. A Bíblia diz que, aleluia, Deus ordenou ao Senhor Jesus Cristo dizendo, olha, passará 40 dias sem comer, e ele assim fez. A Bíblia diz que, aleluia, Deus ordena o Espírito Santo para levar Jesus no deserto, para ser tentado por Satanás, e assim ele fez. A Bíblia diz, aleluia, santo de Israel, santo da glória, que Deus fala para Jesus, não passará por uma morte de crucificação. Em momento nenhum Jesus rejeitou, em momento nenhum Jesus voltou atrás, ainda sabendo que levaria tapa, seria cuspido, seria curado do lado, seria pregado no madeiro, mas ele sabia que depois dessa tortura ele venceria a morte, ele venceria o inferno, ele, aleluia, resgataria as almas que estavam perdidas, para que hoje possamos ter essa oportunidade de
Pode declarar e dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. A minha vida está entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu tomei posse daquilo que Ele fez, o sacrifício na cruz do Calvário. Eu coloquei a minha fé na cruz de Jesus Cristo, e que nada, aleluia, Santo de Israel, nos separará do amor de Deus. Que palavra maravilhosa é essa? Em Romanos 8, a partir do verso 36. Nada me separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a altura, nem a profundidade. Mas muitas vezes nós mesmos estamos nos separando do amor de Deus. Pela nossa atitude. Nós mesmos estamos nos afastando do amor de Deus. Pela falta da obediência à palavra do Senhor. Nós mesmos estamos nos afastando de Deus. Porque estamos tomando decisões que Deus não otorgou. Deus não mandou. Deus não disse, mas eu vou fazer porque eu confio em Deus. A Bíblia vai dizer, Santo de Israel, que havia um profeta, aleluia, praticamente já aposentado, aleluia, Santo de Israel, ali, aleluia, Santo do Senhor da Glória, em Israel de Samaria. E a Bíblia diz que Deus levanta um profeta mais novo e envia até aquele rei para dizer: olha, rei, aleluia, assim manda o Senhor te dizer isso. E a Bíblia diz que aquele rei não deu ouvido. Imediatamente o braço do rei ficou duro, o braço do rei secou, aleluia. Mas Deus usou o profeta voltou, aleluia, Santo de Israel, até o rei, aleluia, orou, colocou a mão e Deus restituiu, aleluia, a saúde e o braço daquele rei, aleluia, Santo de Israel. E o rei deu ouvido a que Deus mandou o profeta falar. Deixa eu dizer para você nessa noite o que aconteceu nessa, aleluia, Santo de Israel, passagem da Bíblia. Deus tinha dado uma ordem àquele profeta mais novo, dizendo: pelo caminho que tu for, tu volta, não entra na casa de ninguém para comer pão, para beber água. Ei, por aonde tu for, por aonde eu te mandei, vai e vem, porque se você estiver indo na direção de Deus, no comando de Deus, no mandado de Deus, tudo irá bem, porque a Bíblia vai dizer que aquele profeta, depois que faz, aleluia, Santo de Israel, a obra que Deus ordenou ele fazer, não veio um filho do profeta mais velho e diz para ele: olha, Deus revelou ao meu pai para que você passe lá em casa para comer pão com ele e depois você siga. E a Bíblia vai dizer que quando aquele profeta mais jovem, aleluia, vai na casa do profeta mais velho, ele senta na mesa, ele come pão, ele bebe água, ele se alegra. Mas quando ele vai por outra estrada, Deus permite um leão, aleluia, atacar aquele profeta e ceifar a sua vida. Assim pode acontecer comigo e com você. Se não tivermos na direção de Deus, se tivermos querendo tomar qualquer decisão, atitude sem a decisão de Deus. No começo pode tudo bem, mas o leão está às portas. Então, igreja, nós temos que viver em, aleluia, vigilância. A palavra diz: vigiai e orai. A palavra nessa noite diz para mim e para você: examinai as Escrituras, porque nela há vida eterna. João, ele veio pregando o arrependimento, aleluia, Santo de Israel. João, ele veio batizando na água, mas Jesus, ele veio, aleluia, pregando a salvação e pregando, aleluia, e batizando no fogo. Jesus, ele disse que a maior obra que fez na terra foi ele, e não João Batista, porque tudo que ele fazia era diretamente ordenado por Deus. Então, aleluia, Santo de Israel. E nesta noite, igreja, eu e você tomamos posse desta palavra, tomamos posse, aleluia, da nossa vitória, porque ela vem de Deus. Se você tem a vida eterna, segura com as tuas mãos, não deixe de maneira nenhuma. Se você ainda está faltando pegar a vida eterna, corra atrás e pega, porque ela é de graça. Mas Jesus diz: ele pediu, aproveitar as oportunidades, não deixa passar, porque os tempos se abreviam e logo Cristo vem buscar a sua
sua igreja. Aleluia. Amém, igreja? Essa palavra fica para o teu coração. Versículo 39. Examinai as Escrituras, porque nela a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Hoje é domingo, primeiro domingo do mês.